botou a culpa na Neoquímica Arena, né? Não vamos entrar, claro, nessa avaliação se é sempre aqui, se é isso que acontece, se é sempre contra, se é sempre a favor. Vamos olhar lance por lance, né, PC? É isso. O fato é que Inter e Corinthians têm uma rivalidade muito grande e algumas delas envolvendo a arbitragem. Passa pela arbitragem de 2005, né? Claro. Pela arbitragem, tem um histórico aí de longa data, então sempre é um jogo muito difícil de apitar. E só antes de mostrar o lance, eu acho que vale a gente falar o seguinte: a gente fala tanto do VAR, é que a gente está normalizando participação no VAR no futebol brasileiro e a gente está esquecendo de cobrar o campo. Porque o VAR ele vai ser sempre protagonista quando o árbitro em campo é ineficiente. Quando você tem que começar a atuar para corrigir deficiência do campo de jogo. A gente vai ver aqui, e vamos debater, obviamente, que muitas das decisões do VAR eu considero que foram corretas, mas o que a gente tem que discutir, por que o árbitro, do lado da jogada, não toma a decisão do campo de jogo. Nós não temos a expulsão do Bruno Henrique, né? A nossa empresa não é detentora de direitos, né, dessa partida, então não recebemos as imagens do segundo cartão amarelo. Eu gostaria, até, né, mesmo sem imagem, de fazer um comentário. Ele recebeu o primeiro amarelo aos 2 minutos do segundo tempo por uma falta no Ranieri e depois ele foi expulso aos 31 minutos do segundo tempo de maneira incorreta, na minha avaliação. Porque ele não acerta o... Ele não acerta, o Ranieri dá um totozinho na bola, assim, uma cavada. O Bruno Henrique, ele chega um pouquinho atrasado, quando ele percebe que ele não vai tocar na bola, ele recolhe a perna, o Ranieri estava distante dele, deu um salto e o Ranieri que levou a perna buscando o contato ali no Bruno Henrique. Não foi, eu concordo com o Vitão estava nervoso na entrevista, mas a falta do Bruno Henrique passou muito longe de ser uma falta que deveria ter sido punida com o cartão amarelo. Foi errada a expulsão do Bruno Henrique, uma jogada lá na linha lateral, que nem foi falta, nem falta foi, não era ataque promissor, e o Zanovelli expulsou incorretamente o Bruno Henrique. Se essa imagem chegar, e tem impacto no jogo, porque você deixa... E que o VAR poderia ter chamado. Não, porque era lance de segundo amarelo. E isso o protocolo precisa evoluir. É uma decisão, no meu ponto de vista... Para causar justiça, que é pro VAR, é lógico. Isso, uma decisão, no meu ponto de vista, claramente errada, mas não pode interferir porque era de segundo amarelo. Não deixa de ser mudar a cor. Vai tirar um cartão vermelho. É o prejuízo. O protocolo poderia evoluir nesse sentido, mas é uma decisão que vai ficar o erro de campo. Analisar lances de expulsão, por exemplo. Né? Se esse é um lance de expulsão, vai ser analisado. Não é para amarelo, não pode ser expulso. E um lance que tem impacto tremendo no jogo, porque você deixa uma equipe com um jogador a menos. Errou aí a arbitragem, então, na avaliação do PC. Vamos lá, então, outras reclamações aqui do Vitão e do Inter, um pedido de pênalti. Vamos lá, vamos ver qual a sequência, são tantos lances, né, Barreto? Mas nós separamos, tem o contato do Yuri Alberto com o Wesley, tem contato entre eles, mas qual é a minha avaliação vendo esse lance, inclusive com uma imagem que eles mostraram por trás do gol. O Wesley, ele vai primeiro... entrando na frente do Yuri Alberto, colocando o braço, ele vai tentar ganhar espaço. que ele vai tentar ocupar esse espaço, mas olha só, ele muda a direção, ele entra na frente do Yuri Alberto. Não tem carga aí, né? O Yuri Alberto até tem uma posição no braço dele, mas o Yuri Alberto... Mas ele não puxa, ele não tem impacto. E tem uma imagem por trás do gol que foi mostrada na transmissão, mas tem uma questão de direito. Repare na perna direita também do Wesley, que ele já vai ali também tropeçando. A queda não é por esse braço, é uma queda que ele vem... Volta só um pouquinho, por favor. Olha só, ele vem tropeçando, eles estão disputando o espaço ali, ele entra na frente do Yuri Alberto e ele... vem, olha só, tá vendo como ele chuta ali o pé esquerdo do Yuri Alberto e depois ele tem outro contato na perna do Yuri Alberto? Para mim, não foi pênalti. Lance muito difícil, mas eu concordo com a decisão da arbitragem. Para mim, não houve o pênalti. Ó. Ele entra na frente, tem um contato de braço e aí ele chuta o pé do Yuri Alberto e vai ao solo. Para mim, não houve o pênalti. Lance muito difícil, difícil mesmo. Outra interação entre os dois aí, né? Yuri Alberto e Wesley, não é isso? O gol anulado que a gente vai mostrar? É isso aí, né? O gol é do Yuri Alberto, mas aí a gente tem que avaliar, como sempre é o papel do VAR, analisar o início da fase de ataque, como a equipe obtém a posse da bola, e aí não tem nem discussão. Os dois personagens, mas não juntos. Isso, né? A falta é do Mateuzinho. Do Yuri Alberto e a falta claríssima do Mateuzinho, porque ele dá um carrinho, ele toca claramente primeiro no pé do Wesley e só depois domina a bola. E é o início da fase de ataque, o VAR tem que revisar a jogada toda. Que podia ter sido marcado no campo, né, PC? Muita falta. O árbitro em campo, assistente próximo poderia ajudar. É aí que a gente fala, você joga uma carga
e uma responsabilidade muito grande para a cabine do VAR. Mas se foi ainda corrigido, eu acho que tá tudo ok. Ainda vai, né? A correção ainda Claro, eu acho que concordo. vale. Decisão Mas final, concordo que é lance. isso. Os 2 lances de falta que saíram, os 2 gols, ele poderia ter marcado. É isso, o campo tem que decidir melhor, que aí você tira o peso da cabine do VAR. Aí a gente tem que começar a cobrar o árbitro de campo, né? E na sequência a gente tem o segundo gol. Depois a gente vai ver na imagem fechada a ação do André Ramalho. A ação dele é para a bola pegar outra direção. Pela trajetória da bola, já dava para o árbitro ter a avaliação de falta do André Ramalho. Sai o gol do Memphis. E aí, depois da repetição, repare como o Zanovelli está perto da jogada. Tá super bem posicionado, né? Ele tem que estar ali. Assim, mas é uma falta, assim, que é muito clara a falta. Olha Sim, só onde ele está novo, posicionada. O toque é claramente... Sem obstrução para o árbitro ver o lance. Sem obstrução. O toque é claramente do Luiz Otávio, né? Pela trajetória da bola, dá até para fazer essa leitura do entendimento do jogo, né, Alex? Sim. E Jéssica, vocês sempre citam isso do entendimento do jogo que o árbitro precisa ter. Aí você joga uma pressão lá no VAR e tem que chamar ele para corrigir a decisão. Porque é uma decisão claramente errada, uma falta claríssima, que já poderia ter sido marcada em campo. Isso aí um pouquinho da influência da ideia de deixar o jogo correr? Será que Nós falamos isso na semana passada em relação ao árbitro do Espírito Santo, que é muito bom, o Davi Lacerda, que fez o jogo do Atlético Mineiro, que deixa o jogo correr, mas eles estão com deficiência na interpretação de faltas. Quando o jogo não quando o lance não resulta em pênalti ou gol, ok, passa batido uma falta dessa que deixou de ser marcada. Mas quando resulta em pênalti ou gol, aí, por uma questão de protocolo, o VAR precisa avaliar. Já estamos vendo o pênalti, né? Estamos vendo o pênalti do Oscar Romero. E uma coisa que é importante a gente chamar a atenção, que nem sempre, quando o jogador toca na bola primeiro, ele está liberado para o resto da ação. O que o árbitro e o VAR vai avaliar? Se ele, ao tocar a bola, se ele tem algum movimento tentando recolher a perna, se ele toca na bola e recolhe a perna, e pode até ter um contato posterior com o adversário, desde que ele esteja tomando cuidado, tendo precaução, tendo cuidado na disputa. Ele salta, toca na bola que está sendo dividida pelo Matheus Bidu, a bola inclusive bate no peito do Matheus Bidu, e depois ele é atingido com a sola da chuteira. Mesmo tocando na bola primeiro, a responsabilidade dessa disputa é total do Romero. Ele é totalmente responsável por esse contato com a sola da chuteira. Aí tem aquele lado da interpretação, PC, tipo, dependendo do encontro dos 2 atletas, e dependendo, você tá um exemplo, igual o Romero tá, às vezes ele não tem condição de recolher isso. Por isso que eu fico repetindo aqui, que bateu na bola primeiro não é falta, é no futebol de botão. Né? No futebol de campo, a jogada continua depois que você bate na bola. Porque a hora que o Romero leva o pé, já é dentro da área e tudo é perigoso, que mesmo que ele atinja a bola e tá vindo de encontro, o contato ele vai ser inevitável. Por isso que, às vezes, tirar o pé em alguns lances você não consegue, mesmo não tendo a intenção de atingir, né? E tem um detalhe que o árbitro e o VAR vai sempre avaliar, que é a questão da forma e da força. Qual foi a forma que ele foi? Ele toca a bola. De que forma que ele atingiu o adversário? Com a sola da chuteira. E qual é a força? Com intensidade para lá de média, né? Porque é com a sola da chuteira. E se pega mais lateralmente, assim, que não pega, lógico, a sola. Lateralmente. E ele mostrando minimamente, tentando recolher a perna, tentando evitar esse contato, aí a gente vai debater aí a ação do jogador. Mas da maneira como foi produzida, como ele salta, é uma bola que bate no pé e ainda bate no peito do Bidu, que está ali disputando a bola, ele tem aquele movimento que é com a sola da chuteira. Se o atleta ele não tem condição de minimamente tentar recolher, o fato é melhor ele nem ir na bola se vai ter um contato assim, no caso. Porque vai ser sempre interpretado que ele não conseguiu tirar o pé, não teve a intenção de tirar o pé. Com a velocidade, com a intensidade da disputa, porque o lance de frente, né, ele realmente a regra fala muito diferente. de considerações, né? De que forma que ele foi, qual o cuidado que ele teve, ele tentou recolher, atingiu com a sola da chuteira, são as considerações que o árbitro... Porque todos os questionamentos, para quem está em casa, é interessante essa discussão, porque lógico, quem foi prejudicado vai reclamar, enfim. Bom, então vamos fazer o ranking do Vitão aqui. 4 lances que a gente mostrou, num a arbitragem errou. E só chamar uma atenção para um detalhe que ele fala da comemoração do Yuri Alberto. No primeiro gol anulado do Corinthians, o Yuri Alberto fez o gol e subiu lá na escada para comemorar com a torcida. Não, no primeiro gol. Ele deveria ter sido advertido no primeiro gol. Porque mesmo quando o gol é anulado pelo VAR e tem uma comemoração excessiva lá na escadinha lá de proteção, de segurança,
ele tem que receber o amarelo. Ele não recebeu. Ele só recebeu... E não cancelaria com a anulação do gol, Não né? cancelaria. Ele Então, só aí recebeu também tá certo, no depois, quando ele fez o gol e tirou a camisa. Talvez, se ele tivesse recebido o amarelo no primeiro, ele não teria tirado a camisa. Mas o amarelo, a não aplicação do cartão amarelo foi antes. Foi no primeiro gol anulado do Corinthians. 2 erros e 3 acertos, então, aqui nas reclamações do Vitão. No próximo bloco, tudo sobre Corinthians e Inter, menos arbitragem, porque o PC já tirou essa do caminho pra gente. Obrigado. Maravilha, gente. Boa sequência para vocês. Voltamos já com troca de passes.